como de hábito, enfim, as pessoas aqui já sabem como é que isto funciona aqui, eu distribuo um pouco a palavra, 2, 3 perguntas e volto à mesa. Eu não posso determinar, mas eu encareço severamente que as pessoas façam perguntas breves e que sejam perguntas, não sejam longos comentários a respeito da palestra. Acho que o presidente quer fazer uso da palavra. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, não posso falar. Não, há exceções que confirmam a regra. Não, só breves comentários, realmente. Eu acho que foi interessante ver o movimento do debate aqui. O Renato começou com a questão do público e do privado. Depois o Paulo mostrou o que acontece do público e o nosso Junqueira voltou para a questão, basicamente, do privado. Mas, no conjunto, ficou uma ideia bastante nítida do seguinte. Os mecanismos estão mudando, efetivamente, de tentativa de controle de comportamento. Agora, está se vendo também que esse controle de comportamento, isso tem sido debatido aqui nos outros seminários, e foi muito, o Falcão foi brilhante quando fez a exposição dele aqui, eles têm que respeitar enfim, o movimento da vida, para usar a expressão do Renato, o movimento da vida. Quando não respeitam o movimento da vida, esses controles não funcionam. Não é? E o Renato lembrou bem a coisa, como eu já estou aqui, já pertenço à gerontocracia, ele citou momentos que eu vivi muito de perto, que foi mais de 68, que de fato, o que era transgressão? E qualquer revolução, num dado momento, aparece como transgressão, e depois como norma. Não é? Em 68 era muito nítido que não se sabia nem sequer o que normatizar. Se sabia que não se queria o que estava ali. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, foi uma coisa muito enriquecedora para ver. E não se chegou a normatizar muito, mas houve a mudança da vida, do comportamento. Eu acho que algo semelhante está havendo tanto no público quanto no privado do Brasil. Em alguns aspectos negativos, outros positivos. O Paulo mencionou o que aconteceu com a CGU, que é verdade. Bem, eu venho da Constituinte. A luta que nós tivemos na Constituinte para criar, por exemplo, uma Procuradoria da República independente da Advocacia Geral da União, para definir direitos difusos, a ideia de direito do consumidor, direito do meio ambiente, essas coisas todas. De alguma maneira foi um movimento do público, da vida, para que fosse incorporado na lei. E foi sendo. Não é perfeito. No caso da CGU, eu me lembro bem, nós tínhamos a CISET, que era uma forma de controle do gasto público, que era interno aos próprios mecanismos administrativos do Estado. Houve muitos escândalos, sobretudo um famoso da Sudã, eu criei a CGU interna. Não é? E para pegar justamente o que os movimentos, o que o controle interno não pegava. Já havia o controle do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, que antes ele tinha um controle meramente formal, foi modificando as suas formas de relacionamento para ele ser também instrutivo do procedimento de como se gasta. Isso foi um progresso. E o CGU avançou muito. E é verdade. E o Paulo mencionou questões efetivas no Brasil e começa a haver um controle social organizado. É muito pequeno ainda. Merenda escolar. Eu me lembro que é um dos casos, né? Que passou a ser, antes era centralizado em Brasília, agora distribui o recurso e na escola tem um comitê. Essa é a tendência da sociedade. A tutela da questão da infância e da juventude, tem também as comissões tutelares. Na questão do serviço de saúde, mesma coisa. Quando a gente lê a lei do SUS, dá a impressão que é uma sociedade altamente participativa. Não é. Mas o germe disso está lá. Eu acho que está lá e vai avançando. À medida que isso vai avançando, as formas de transgressão vão mudando também. E na medida em que o olho da sociedade está voltado para certos setores, esses setores são os que concentram a crítica. Na medida que no Brasil houve uma descentralização administrativa e aumento de recursos fiscais, as transgressões foram para baixo. Estão fora, muito mais fora do alcance do olho público do que as transgressões que se cometem, digamos, em Brasília, no centro do poder. E a transgressão generalizada, e quando a CGU vai fazer um levantamento de qualquer convênio que ela faz, está cheio de transgressão, porque não tem olho público suficiente para controlar a transgressão.
que os recursos são muitos, estão aumentando, e eles são difundidos pelo Brasil afora, é mais difícil controlar. E não adianta a penalização só. Tem que vir junto com a questão do olhar público. Hoje, por causa da internet, por causa dessas contas públicas transparentes, e milhares eu não digo, mas várias organizações, isso está aumentando. Isso leva, às vezes, àquilo que o doutor Avarino criticou, que é verdade. Quer dizer, você passou a ver uma tendência de que é tanta coisa grande que é melhor nós nos preocuparmos com o pequeno. Não sei se é o melhor caminho. Veja o exemplo lá dos Estados Unidos de Nova York. Né? É zero. Né? Não pode haver transgressão em nada. Mas isso vai depender, de novo, da vida. Ou seja, na medida em que não houver uma fusão de Hobbes com Aristóteles, isso não vai funcionar. Né? Na medida em que não houver, em que as pessoas também acharem que o pequeno furto não é furto, ou que, na hora de fazer o imposto de renda, roubar um pouquinho não é roubar, não há o que fazer. Então tem que haver uma combinação desses dois. Acho que essa mesa circulou bem esse arco para mostrar, olha, um sozinho não resolve. E se a vida vai para um lado, depois a formalização vai mais ou menos para o mesmo lado. Essa tendência a despenalizar o pequeno crime é porque a sociedade vê crimes tão grandes que acha que para que o pequeno? E vem junto com outra questão, que são muitas outras. Mas penaliza e põe na cadeia e faz o quê? Não vai fazer penitência, não vai para a cela para fazer o meia-culpa, vai aprender mais crime. Então, às vezes, o próprio juiz diz, melhor não botar na cadeia, porque se eu puser na cadeia vai piorar a situação. Então vai levar algum tempo para que nós possamos ter uma sociedade onde a transgressão seja realmente objeto de uma sanção social e de uma sanção penal. Mas eu sou relativamente otimista. Responsabilidade, falar depois do presidente, que aborda as coisas sempre de maneira tão profunda, mas eu tenho... Primeiro eu queria lembrar, Renato... Mas na fala do Renato, eu gostei muito quando ele disse que uma transgressão não é necessariamente ruim. E eu acho que cabe aqui lembrar o exemplo da eutanásia agora, uma discussão que está agora nos meios médicos e que, no meu entender, deve vir para a sociedade, que é o direito que nós devemos ter de morrer. Agora a gente fica velho, não pode mais morrer e, enfim, a legislação não permite. E alguns médicos cometem essa transgressão de deixar o paciente morrer. Mas eu queria me ater à questão do projeto do Beloso, porque eu me lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, eu nem falava inglês ainda, eu fui para aula de American Government, e a primeira coisa que me deram foi um livro grandão assim, e falaram que a Constituição era From the people, by the people, to the people. E a sensação que a gente tem aqui no Brasil um pouco, me permitam chamar a provocação, é que a Constituição é from the lawyers, by the lawyers and to the lawyers. Né? E quer dizer o quê? Que a justiça não serve à sociedade. Eu queria colocar em discussão o projeto do Beloso de eventualmente reduzir ou chamar o enforcement a partir da primeira ou da segunda instância para só assim poderem recorrer, digamos assim. Beluso ou Peluso? Peluso. Peluso. Presidente. Pensei que o Beluso, depois que saiu da diretoria do Palmeiras, também está legislando. Nós estamos para se lascar. Mais uma pergunta. André. Também vai ser para o Renato, apesar de outros poderem participar. Não, a respeito, eu gostei muito da questão do trânsito das pessoas ser inimigos. Agora, eu vivi algum tempo nos Estados Unidos e lá não é tanta essa animosidade. E, ao mesmo tempo, também essa cultura de transgressão é menor lá. Será que existe alguma relação entre elas? E eu gostaria só de dar um exemplo, relatar uma experiência que eu tive recentemente a respeito do controle social. Eu estava numa fila, viagem internacional, e de repente eu vi que um sujeito furou a fila realmente. Estava as duas filas assim, ele entrou, porque dois amigos estavam conversando, ele aproveitou e furou. Eu esperei um pouco o negócio, não me contive e falei. Talvez tenha falado muito agressivamente, criei caso. Não adiantou nada, porque no fim ele resolveu. E ninguém falou nada.
Mas depois, nas filas subsequentes, né, que você faz depois na Polícia Federal, faz um monte de fila, vários passageiros vieram falar comigo, não, você fez muito bem, aquele cara idiota, mas não tiveram a coragem de apoiar. Isso me deu um pouco, vamos dizer, eu tenho um certo otimismo no sentido de que alguma coisa talvez esteja mudando na mentalidade brasileira, especificamente em relação à cultura de transgressões. Bem, eu vou devolver a palavra à mesa. Lembro que eu fiz aqui uma observação à fala do Paulo, ele tentou o direito de responder, e perguntaria ao doutor Aristides, digamos, abdicamos de impor o direito penal aos crimes de insignificância monetária, né? Esse mecanismo também tem funcionado, para usar, digamos, a expressão do Hélio Gato, no andar de cima, quer dizer, não está funcionando no andar de baixo. Está funcionando no andar de cima ou uma espécie de colapso geral da capacidade punitiva da sociedade brasileira? Podíamos, só para organizar um pouco aqui, começar pelo Renato e percorrer aqui o mesmo sentido da mesa. Bom, o Montoro levantou a questão do aeroporto. Eu tenho duas histórias do aeroporto, são totalmente contraditórias. A primeira história foi uma vez que o avião atrasou em Porto Alegre, a ponto de que não chegaria a Congonhas, chegaria a Guarulhos. E foi uma coisa surpreendente, porque as pessoas começavam a reclamar, falar em voz alta, até alguns ofenderam os aeroviários, né, os terrestres, o pessoal de terra, mas não aconteceu, ninguém se uniu, ninguém. Foi horrível, foi péssimo. A outra experiência foi uns anos atrás no Rio, estava se desenhando a mesma situação, é uma moça muito gentil, e depois eu descobri que era filha do Cláudio Coutinho, treinador da seleção, chama Cláudio. Essa moça começou a juntar as pessoas, aí umas 5 pessoas se juntaram com ela e acabaram indo reclamar na empresa, inclusive ela pegou o celular, fez como se estivesse gravando, são 7h30, deu uma espécie assim, de polvo na TV, ou coisa assim, que assustou a companhia aérea, foi resolvido. E foi uma coisa muito bacana justamente essa mudança que a gente vê, quer dizer, essa dificuldade de falar, que você relata, a própria dificuldade de encontrar o tom, a gente não sabe isso. Nesses outros países deve ter décadas, talvez séculos, em que as pessoas foram treinando o tom, sabendo exatamente como dizer, aprendendo uma linguagem, criando uma linguagem. E no nosso país isso é fraquíssimo. Mas é bom que a gente vê sinais. E ao ver esses sinais, a gente sente um tomar nas mãos, um empowerment, se quiserem, de você não precisar mais, eventualmente, ir até o chefe do aeroporto, quem seja, para dizer, olha, tire esse homem da fila, ou tire desse lugar. Pelo menos o fato das pessoas terem cumprimentado você, tem um lado que é pena porque elas terceirizam, elas delegam a outro, em vez de assumirem elas próprias isso, de juntarem. Mas eu acho também que há um avanço nessa coisa que é muito positivo. Eu acho que, então, a gente está caminhando nesse ponto, eu acho isso muito bom. Agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta um pouco para o Paulo e para o Dr. Aristides, que acho que a gente cresceu mais ou menos com a ideia, pelo menos eu cresci com esse mito, de que corrupção era coisa de país subdesenvolvido. E corrupção e subdesenvolvimento estavam estreitamente ligadas. As histórias dos últimos anos, que a gente ouve de vários países da Europa, dos próprios Estados Unidos, no caso do Iraque, elas colocam isso em xeque ou não? Quer dizer, será que corrupção e subdesenvolvimento estão ligados ou corrupção e subdesenvolvimento não estão necessariamente ligados? Será que um país desenvolvido suprime a corrupção? Ou, enfim, é uma questão que me ocorre, acho que você também teria. Não, Katrina, eu acho que é pior até. Katrina. O furacão? Agora, vamos seguir aqui. Paulo, Né? agarra o microfone aqui. Ali. Eu não sei, a palavra se dispersa. Ok. Eu queria ter respondido ao Sérgio antes, quando ele fez a pergunta, mas acho que agora ainda dá tempo. Na verdade, eu escrevi muito mais do que eu conseguia relatar, e uma parte importante do que eu não conseguia relatar eu encontrei, é que efetivamente está se descobrindo transgressões em escala. Eu dou vários exemplos. O ReUne, esse grande programa do governo federal de expansão do ensino superior, a CGU descobriu de que os prédios foram aprovados pelo Ministério da Educação sem plano de trabalho. Isso significa basicamente que eles aprovaram os valores globais sem tomar em consideração os custos.
Isso me espantou, mas aconteceu. E como aconteceu, digamos, sem nenhuma tentativa de ocultação, me parece que é provável que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Aí vem alguma coisa interessante que me aparece agora. Como os cargos de direção no governo federal e nos outros governos também são ocupados por cargos de confiança, as pessoas não são profissionais. E ignoram que é preciso ter um plano de trabalho antes de você aprovar um projeto. Eu estou falando por mim, inclusive. Quando eu, pela primeira vez, ocupei algum cargo na administração, não tinha a menor ideia. E houve gente que me ajudou a não fazer besteira muito grave e me alertou. Mas existe um processo contínuo de educação contra as transgressões no governo federal. Estou falando agora porque eu estou nele. Tanto a CGU como o Tribunal de Contas da União nos auditam, não simultaneamente, mas passamos por pelo menos 2 auditorias por ano. Eu acho que não há nenhuma transgressão no órgão que eu dirijo, pelo menos suponho. Agora, eu queria dizer de que as auditorias são profundamente educativas. Efetivamente, a gente acaba aprendendo muito. E esse trabalho, sobretudo, me fez aprender um bocado. A CGU encontra transgressões absolutamente, eu chamaria de desfaçatez. Não há nenhuma tentativa. Esse famoso caso do Correio, do qual deu o escândalo chamado Mensalão, e foi agora, houve um relatório final em 2008 da CGU. E efetivamente se encontrou tudo o que se pode imaginar. Compras sem licitação, nepotismo, todas as coisas, mas fáceis de pegar. Quer dizer, isso não. Então, há muita punição. Milhares e milhares de funcionários públicos são efetivamente afastados do serviço público. Eu tenho os dados aqui, mas não mudaria nada, é bastante amplo. Existe a recuperação de recursos, no caso das aposentadorias e assim por diante. Ou seja, há um combate efetivo à corrupção. Ele consegue coibir? Eu não sei. Eu realmente não sei. Agora, o mais interessante nessa discussão que a gente está tendo aqui é que esse lado que eu descobri não é conhecido em geral do público. Porque se você fizer certas coisas, efetivamente você vai ser pego, você vai sofrer sanções, são dentro dos crimes de bagatela. Essas coisas que o CGU descobriu, não creio que vão levar ninguém à prisão, porque não ficou evidente o alto interesse nisso. Uma parte foi ignorância mesmo, outra parte não. Houve o caso de uma fundação na Universidade de Brasília, me impressionou. Tinha tudo que você pode imaginar. E chegou lá e ficou evidente. A investigação foi pedida por um novo reitor que estava sabendo que havia denúncias, etc., e todas as denúncias foram confirmadas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é de que isso é uma luta mesmo. E que essa cultura das transgressões, até onde eu percebo, ainda continua muito forte. Agora, se ela está ou não em declínio, vai depender, eu reafirmo isso, essa é a minha conclusão, em grande medida, se nós conseguimos tornar nossa democracia mais participativa e os diretamente prejudicados serem capacitados a entender o que está acontecendo e agir, consequentemente, em defesa dos seus próprios interesses, mas não individuais, mas coletivos. Pelo que eu aprendi também nessa pequena investigação, a corrupção, isso que eu estou discutindo aqui, é absolutamente geral. Provavelmente nos Estados Unidos é no mínimo tanto quanto no Brasil. E o nosso desenvolvimento ainda não chegou até lá. Quer dizer, minha impressão é de que não é um privilégio do subdesenvolvimento. Existe, evidentemente, uma cultura de pequenos, né, as gorjetas e assim por diante, que talvez seja mais forte em países, vamos dizer, menos desenvolvidos. Não tenho certeza disso, não. Mas a grande corrupção, que é o que me interessou aqui, a grande roubalheira,
ela acontece em todos os lugares. E por isso que existe esse intercâmbio intenso de experiências e de processos de tentar conter. E uma das coisas, eu vou aproveitar aqui que estou falando, que eu esqueci de mencionar, é que as pessoas que cometem esses roubos são muito ricos. Não se trata de pessoas que, se não roubasse, não teria qualquer coisa que eles precisassem. Nós chegamos numa sociedade em que os super ricos transgridem o tempo todo, porque eles disputam um lugar na lista do Fortune. Eu estou convencido disso. E você, se você for um dos 5 mais ricos do mundo, e se você tiver aprendido a economia neoclássica, você vai achar que isso é virtuoso, porque numa sociedade livre de mercado, só enriquece quem serve bem ao público. Então, enriquecer sem limite passa a ser um objetivo de vida. Isso é uma coisa que, pelo menos, é muito questionável, ao meu ver, mas eu vejo assim. Por favor. No exemplo que você deu a respeito do que o tribunal anula processos, é porque houve uma transgressão anterior da polícia. A polícia fez a censura, a escuta telefônica sem pedir autorização ao juiz. É por isso que anula. Se pedir autorização ao juiz, não anula o processo. Agora, como não pedem, a polícia transgride, então os advogados usam a transgressão da polícia para conseguir a absolução. É mais complicado. Então chega o juiz e ele não tem alternativa. Ele diz, olha, não, está fora da lei, essa prova não vale. Mas ela poderia valer se tivesse pedido autorização ao juiz para fazer a escuta. Posso replicar? Pode. Não, eu agradeço, você tem toda a razão. O que eu queria dizer meramente é de que deveria haver uma sanção contra provas, vamos dizer, que ferem interesses, sem anulá-las. Se você tem um cara filmado dizendo para o outro, vou fazer isso e aquilo, etc., para ganhar X milhões cada um, vamos repartir isso, dizer, não, isso não vale porque a escuta não foi previamente... Eu estou só dizendo que a questão é complexa. Não é dizer que o juiz está simplesmente anulando porque tem... Não, é porque o outro feriu o interesse. E tem o outro lado. Até que ponto você não vai ter que também que tutelar a privacidade? Se você permitir provas pela polícia, ou por quem seja, ilegais, você abre um espaço para o arbítrio. Então, como é que faz isso? Não é... O que eu estou insinuando aqui... Não, eu acho que a discussão está interessante. Aqui eu estou insinuando de que quem fez a escuta ilegal pode até ser preso, afinal de contas ele feriu a lei, mas aquilo que ele apurou deve continuar valendo na medida em que for evidente. Posso fazer uma intriga maior? E se a polícia já não fez isso, para que anulasse? Não, pode acontecer. Não, eu quero começar discutindo com o professor aqui, discutindo não, dando-lhe um exemplo de que aconteceu quando eu era Procurador-Geral da República. Havia uma procuradora-chefe no Rio de Janeiro, na unidade do Rio de Janeiro da Procuradoria, e era um prédio que estava sendo reformado, e ela precisava comprar, ela era gestora do dinheiro público, e ela precisava comprar fechadura para as portas todas. Era um prédio de 8 andares, e ela convocou 3 para apresentar preços, se chama de carta convite, né? Fez a carta convite, apareceram os licitantes, e no final 2 tinham um preço melhor, iguais, e ela disse, olhou os preços, desceu, na primeira casa de fechadura que ela encontrou, ela viu que aquela mesma fechadura era 50% mais barata. Então havia um superfaturamento apresentado pelas 2 empresas ao poder público, e ela se revoltou tanto contra isso, o que ela fez? Anulou a licitação.
foi lá embaixo e comprou a fechadura. 50% mais barato. Essa conduta dela foi motivo de censura, porque a lei diz que antes dela anular, ela tem que dizer para os dois que a enganaram, isso é a lei que manda. Você tinha que oferecer para eles, vocês faziam por preço mais baixo. Pelo mesmo preço, ou por um preço mais baixo. Se não fez, censura em você, embora você não tenha que devolver nada, não sei o quê, mas a lei obriga que ela, antes de anular, ofereça apresente os dois o preço. Com relação à sua indagação, se bem me lembro se é essa mesmo, se foi nesse sentido. É só com relação aos pobres que a aplicação do princípio da insignificância penal. Sei que a pobreza, se alguém que pratica descaminho faz isso até R$10.000, R$10.000 é bagatela. Então está se aplicando a alguém que está levando um benefício de R$10.000. Os fatos que eu conheço dessa jurisprudência são realmente furto em supermercado, bicicleta no meio da rua, você passa e rouba a bicicleta do outro. Mas já vi também, sejamos justos, mas muito pouco, mas já vi, alguém levar em consideração, ou desconsiderar como primo de bagatela, quem roubou uma bicicleta, ou furtou uma bicicleta, que servia de instrumento de trabalho, ou de locomoção para o trabalho, por um operário. E já vi também hoje, mudando um pouco essa jurisprudência, dizendo que não, aquele que for reincidente, não pode ser reincidente. Já está melhorando. Porque o outro acórdão dizia o seguinte, não, ainda que ele seja habitual nesse fato, aplica-se o princípio da insignificância. Eu tenho a impressão que só há um caminho. Você reverter esse quadro de cultura de transgressão. É aprender em casa, quando você for pequenininho. Na escola. Isso é matéria de educação. Não estou aqui falando em moral, em ética. Isto é matéria de educação. Este mau hábito tem que ser mudado e dentro de casa. Bom, só para fechar aqui, mas sem dúvida, claro. Acho que na contrapartida dessa tendência de não mais considerar como crime essas infrações aí de pequena monta, existem soluções. Eu mesmo apresentei, enquanto deputado federal, um projeto de lei que proíbe a chamada progressão penal, na legislação então penal, para pessoas condenadas que, enquanto ela não tiver devolvido todos os recursos das quais ela se apropriou ou se beneficiou indevidamente. E um bom exemplo para esse caso aí é aquele do tremendo desvio no INSS da advogada Georgina. Ela demorou muito tempo, gastou uma parte do dinheiro, depois foi presa, cumpriu pena e é o que consta. Deve estar em liberdade, se não total, cumprir pena externamente e certamente com uma parcela considerável daquilo que foi desviado.
dos cofres públicos. Nós vamos fazer aprovar esse tipo de lei. Tem mais uma pessoa ou não? Então, não, pode fazer, depois o Kelly, Celso, e aí fechamos. Boa tarde, meu nome é José Antônio Zibert. É um comentário, uma pergunta. Nos últimos 3 anos, em especial a palestra do professor Paul Singer, nos últimos 3 anos eu atuei no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é a agência que cuida das fusões, aquisições... Desculpe, você pode falar mais perto do microfone? Tá. Desculpe, quer repetir o que você falou? Tá bom. Meu nome é José Antônio Zibert e nos últimos 3 anos eu atuei no CAD, que é o órgão que avalia fusões e aquisições e as condutas anticompetitivas. E só para relatar uma experiência interessante, que no ano passado nós recebemos um convite para uma palestra, aliás, um dos temas que mais tem sido corriqueiros é o de combate a cartéis em licitações em compras públicas. E em Maringá, no norte do Paraná, nós conhecemos uma experiência lá muito alvissareira, que foi do Observatório Observatório Social, que basicamente é um órgão da sociedade civil, corroborando ao que o presidente Fernando Henrique ressaltou de maneira muito perspicaz, essa ação da sociedade civil na avaliação de contas públicas. E qual que é a ação básica que eles tinham? Em determinadas licitações que chamavam a atenção por uma determinada razão, eles avaliavam, faziam a cotação deles de preço e encaminhavam esse pequeno relatório ao prefeito da cidade e ao membro do Ministério Público. Enfim, só para trazer aqui um comentário e a proposta deles é justamente que isso seja replicado nas mais diferentes cidades, também de modo que isso se diversifique. Mas a minha pergunta é para o professor Janine Ribeiro, sobre a sua primeira questão no início da sua fala, sobre a dificuldade que se tem de transgressão do ponto de vista cultural hoje, na contemporaneidade. E essa sua primeira pergunta me fez a seguinte reflexão: se isso, a razão, o fundamento para isso, se poderia se dizer que é em função de um aumento da complexidade social. Ou seja, em uma sociedade complexa, é possível criar novos paradigmas culturais? Ou seja, é possível surgir um Lawrence Stern que deixa um capítulo do Tristram Shandy em branco, ou um Machado de Assis que cria uma digressão de metalinguagem, dizendo ao leitor que ele é o maior erro do seu livro? É possível, enfim, surgir um Joyce ou um Rosa que mudam a linguagem de seu tempo em uma sociedade complexa? Uma pergunta complexa para uma sociedade complexa. A minha pergunta é mais uma provocação. Dada essa propensão universal, né, de a corrupção, etc., não seria prudente que o Estado se concentre nas funções de Estado mínimas? Ou seja, porque, na verdade, esse esforço todo que nós estamos fazendo para melhorar controles, etc., etc., sempre demora um tempo, e quando nós aumentamos o Estado ou entramos em funções que não são precípuas do Estado, que são as funções exclusivas do Estado, nós estamos dando só margem para que isso aconteça de uma maneira mais contundente. Essa é a minha... Eu queria, a propósito do tema das transgressões, levantar um assunto que eu tenho tido preocupação, que é o problema de transgressões éticas em matéria de pesquisa. Não? O pressuposto, até recentemente, é que a comunidade científica se autorregula, e esta autorregulação da comunidade científica assegura a integridade da pesquisa. Agora, tem surgido casos, não tantos, mas tem, de plágio, de falsificação de dados, não? E da apresentação de dados de uma maneira que, enfim, embeleza esta apresentação de dados. Eu tenho naturalmente me preocupado com isso por conta dos problemas que eu vejo na FAPESP.
Há uma série de pesquisas, por exemplo, na área das biológicas, onde existem as comissões de ética que derivam dos temas da bioética e enfim, não se aprova uma pesquisa sem que ela tenha, na FAPESP, nesses campos, transitado pelas comissões de ética das instituições. Então, a pergunta vai para o professor Giannini. A comunidade científica é aristotélica ou ela é robesiana? Não? Porque, no fundo, é o tipo de questão que se vê colocada por isso. A propósito da sua exposição, Renato, eu não resisto a uma nota de rodapé, que é o conto do Cortázar, A Autopista do Sul. Né? Porque, evidentemente, aí é uma autopista onde as pessoas não se comunicam, há um enorme problema de trânsito, e a rua, a pista se transforma numa praça, e a praça gera sociabilidade. Quando o trânsito recomeça, termina a sociabilidade. E, como foram dados vários exemplos desses capítulos de trânsito, fila, eu tenho dois que eu achei muito bons. Um de um amigo meu, que ia estacionar, pessoa assim, na sua ilustrada maturidade, com mais de 70 anos, e que naturalmente veio uma senhora que estacionou no lugar reservado aos idosos. Esse meu amigo, que é uma pessoa sábia, saiu, etc. e tal, encontrou a senhora no caixa do supermercado e disse: olha, eu queria que a senhora me desse a informação sobre quem é o seu cirurgião plástico. Porque a senhora não parece ter 60 anos, mas deve ter 60 anos por ter lá estacionado. E a outra é de um outro amigo meu, que também, que era não sei, que estava com bengala, enfim, estava estrupiado, tinha necessidade de parar na vaga. Quando o sujeito passou na frente, ele disse: olha, criaram vagas para deficientes físicos, não criaram para deficientes éticos como o senhor. Renato, vamos... Bom, professor Pastor, então, para... Aí encerrando. Eu queria trazer uma dimensão que eu não sei se foi tratada no projeto aqui, sobre a cultura da transgressão. É o fato da sociedade ter uma cultura que é muito impiedosa com o transgressor. Eu estou fazendo um projeto agora sobre reinserção no trabalho de ex-presidiários. E a sociedade não quer saber disso. Quem transgrediu, transgrediu, não tem jeito, não tem lugar, não tem tolerância. É por isso que 70% voltam para a prisão. Foi muito bom, professor Pastore, colocar um contraponto, porque nós estamos tão convencidos que é necessário coibir as transgressões, inibir as transgressões, nessa discussão, que acabamos deixando de lado o outro lado. Né? Eu lembro uma ocasião, no tempo justamente do final do governo Collor, que a Folha de São Paulo perguntou se a sociedade brasileira era muito tolerante, muito impunitiva, vamos dizer assim, que é muito conivente. E eu respondi sim, que a sociedade brasileira não pune. E eu gostei muito da resposta do Gabriel Kohn, que diz que a sociedade brasileira é extraordinariamente punitiva. Não quer dizer que ela puna certo, mas ela adora punir. E acho que a sua colocação vai um pouco nessa direção. Isso mesmo que o Dr. Junqueira comentou, a vontade de colocar as pessoas na cadeia, né, ou de que não saiam do mundo da cadeia. Zé Antônio, eu acho que a questão da criação numa sociedade que se torna mais complexa, a criação como transgressão fica difícil. Eu faria só uma distinção ao longo do tempo. Até uns 200 anos atrás, 200 e tanto, o mais importante não era a inovação, era o aprimoramento. Então, na obra de arte, o que importava era a última versão, como nós acharíamos hoje de um artesão. Hoje gostaríamos, enfim, do artesão, do equipamento de computador, etc., mas não a criação. Desde dizer o quê? O romantismo, mais ou menos em torno, virado do século XVIII para o XIX, o plágio, isso que seria, vamos dizer, aprimoramento, passa a ser chamado plágio, uma coisa muito mal vista, e nós começamos a exaltar a criatividade, que significa justamente a ruptura e o arremate que não é bom.
Quer dizer, aquilo que é novo nunca estará bem arrematado. Isso é uma escolha civilizacional que vale na ciência, no caso da pesquisa inovadora, versus aquela que embeleza, como disse o Celso Laffer muito bem, quer dizer, que arremata, que aprimora, mas que, enfim, é uma pesquisa fraudada, plagiária, tudo mais. Um segundo ponto que há que distinguir disso é o momento da transgressão, que eu acho que começa mesmo com Baudelaire, Flaubert, por aí, impressionistas, toda a questão da sexualidade. Agora, é inconcebível hoje proibir um romance como o Amante Lady Chatterley foi proibido no Reino Unido, se não me engano, na década de 1920. Quer dizer, pode ser proibido em muitos países do mundo. É inconcebível, vamos dizer, nos países ditos civilizados, nos países democráticos, você proibir, o que leva, às vezes, a uma certa fuga para frente, em você expor cada vez coisas mais chocantes, a título de dizer, bom, dessa maneira eu estou sendo criativo. Mas isso é transgressão. Quer dizer, eu faria uma distinção entre a novidade, a inovação, a originalidade, na qual continuamos viciados, ou adictos, pelo menos, e a questão da transgressão, que parece que numa sociedade... Você diz complexa, poderia usar permissiva, sem dar conotação negativa ao termo permissivo, deixou de ter sentido. Quer dizer, o que hoje sexualmente vai chocar alguém, a não ser que seja com crianças ou que seja fruto de abuso? Nada mais. E por que chocaria? Quer dizer, aqui também queria endossar, totalmente fora de contexto, as palavras do presidente Fernando Henrique a favor da discriminação das drogas. Eu não tenho simpatia nenhuma por droga alguma, mas acho que essa é uma causa muito importante que faz parte desse contexto também. A gente cria mais problemas com a punição de certos delitos do que a gente teria não os punindo, mesmo que não sejam coisas bonitas. A sociedade parou de castigar o adultério, parou de penalizar o adultério e nem por isso a sociedade gosta, admira ou aplaude os adúlteros. Talvez aplauda menos hoje do que 50, 100 anos atrás. No entanto, concluímos que isso é bobagem gastar energia ameaçando os adúlteros, uma punição que sairá por amostragem. Acho que isso vale para muitas outras coisas também. E acho que, em suma, essa mudança no tocante à transgressão no mundo, de novo, da vida, é uma coisa importante. Acho que, das muitas questões que o professor Celso Laffer colocou, acho que talvez a autopista del Sur. Porque eu lembro que não apenas se torna um espaço de amizade, mas também surge um amor, né? Então, um amor com gravidez, com tudo. E São Paulo então é uma cidade apaixonada. Mas aí eles ficam semanas parados na estrada. O que eu acho louco é que eu li esse conto depois de ter lido que o Weekend, o filme do Godard, é inspirado nele. Não tem nada a ver, nada a ver. É apenas duas questões de trânsito. Só que enquanto a autopista del Sur, vamos dizer, a máquina se quebrando, o funcionamento bem azeitado do trânsito se quebrando, nasce a vida disso, justamente floresce algo positivo, a transgressão, ou nem sabemos se é transgressão, o desfuncionamento é vitalmente rico. No filme do Godard, se é que eu entendi, mas o filme do Godard parece que é muito mais um conflito, mas realmente eu não lembro, vi há muitos anos. Bom, com certeza, com certeza. Agora, a questão da comunidade científica se autorregular, eu acho que ela se autorregula razoavelmente no tocante a essas questões. As questões de plágio, questões éticas, eu acho que esse ponto funciona bem. Eu acho que o problema da autorregulação da comunidade científica é que o juízo, a avaliação pelos pares, corre o risco de inibir a inovação. Esse é o ponto, a inovação científica. Quer dizer, como nós acabamos... Quer dizer, quando nós temos um paradigma, esse paradigma vai se repetindo N vezes, quem vai detonar? Eu lembro uma história que Jacob Palles contou uma vez, o insigne matemático nosso, de um parecer que ele foi pedido a dar sobre um artigo, ele deu um parecer negativo, outro parecerista também deu negativo, o editor passou à frente, numa atitude totalmente errada, entre aspas, e era um texto seminal da teoria do caos. O que você vai fazer? Como a gente vai ter? Quer dizer, aquilo que é reprovado pelo parecerista, em 99% ou mais dos casos, é ruim mesmo. Mas em alguns casos pode ser que a gente esteja perdendo uma inovação. Eu acho que esse é o problema. Quer dizer, eu receio um pouco que a comunidade acadêmica tenha um risco muito forte nos tempos atuais de acomodação e de repetição do mesmo. Eu acho que isso vale em todas as áreas, inclusive nas humanas. Essa é a minha principal preocupação. Não resisto aqui a um comentário à pergunta do professor Pastore, que eu acho que a resposta,
possível a sua indagação, a sociedade brasileira ela estigmatiza bem. Né? A punição é uma coisa diferente. Eu faço contraste aqui um pouco com o que acontece nos Estados Unidos. A ideia de que... Eu me lembro do caso da Martha Stewart, que, enfim, ganhou grande notoriedade, uma pessoa, digamos, para usar a linguajar, do andar de cima. Né? Ela foi punida exemplarmente. Né? Uma vez punida, ela pagou as suas contas com a justiça, ela volta aos negócios. Né? Ela está reinserida. Eu não sei se isso também, digamos, como é que se dá o processo mais embaixo. Né? Mas a ideia de que você cometeu um delito, aquilo é o objetivo. Né? Você cometeu um delito, é uma pena que é aplicada a você. Você paga, até a expressão é curiosa, né, na gíria, porque ficar em cana é doing time. Né? Você, you did your time. Né? Aquilo é um negócio circunscrito no tempo, você pagou as suas contas, e aquilo não fica como estigma. Né? No Brasil, dificilmente você pune, só pune, enfim, a famosa frase dos 3 P's, que eu não vou repetir. Né? E uma vez que puniu, você está lascado. Né? É uma espécie de aqui não é uma pena, aqui não é uma condenação. Né? Ele é uma condenação. Aqui não tem condenação. E no andar de cima, para voltar à metáfora, que é boa ou ruim, mas enfim, não tem punição social, não tem ideia de shame, de vergonha. Né? Os asiáticos se matam, né? quando são pegos em corrupção. Né? Aqui, o pilantra de colarinho, ele é aceito nos círculos sociais, sem nenhum problema. Ele é eleito de novo e ele circula entre os seus pares. Nem todos os seus pares são pilantras, não se trata disso. Mas ninguém tem a coragem de fazer o que o André fez, digamos, se insurgir contra isso. Uma espécie de lei do silêncio que o sujeito é aceitável. Né? Então, acho que o mecanismo é curioso no caso brasileiro. Funciona mais o estigma do que propriamente a punição. Bom, eu só queria comentar a sua proposta no sentido de reduzir o Estado ao mínimo, que com isso se reduz também o gasto público ao mínimo e, portanto, a corrupção. Se nós tomarmos a lição da última grande crise financeira, exatamente o lado privado foi o que causou a crise. Por pilantragem, né? Bem demonstrada, tal. Quem viu Inside Job... E na hora H chamaram o dinheiro público. Exatamente. De modo que eu não estou convencido que o Estado mínimo seja realmente a solução. Doutora Aristides, considerações finais. Eu aprendi muito. Muito obrigado. Aprendemos todos.